senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho de bola de ouro, já que a lista final saiu. Tivemos algumas atrocidades cometidas, mas pelo menos o primeiro lugar, que era nítido de quem deveria ser, né, quem deveria ganhar o prêmio, isso pelo menos a França Futebol não mexeu. Do 11º a gente tem alguns questionamentos e eu vou trazer aqui para vocês para a gente bater esse papo, para ver se vocês concordam ou não. Bom, a lista contou com basicamente 10º lugar sendo Haaland, 9º Modric, 8º Vinícius Júnior, 7º Courtois, 6º Mbappé, 5º Salah, 4º Leva, 3º De Bruyne, 2º Mané e 1º Benzema. Vamos tentar falar um pouquinho rapidamente de 1 a 1. Na 10ª colocação, o Haaland, eu acho que é justo, inclusive na minha lista eu colocaria o 10º lugar como Haaland. Tem um vídeo aqui no canal que foi 5 meses atrás, eu vi ele hoje, eu me surpreendi, já tem 5 meses, e eu fiz ele como um top 10, que seria a minha visão, mas isso antes da temporada acabar. Então a lista mudou um pouquinho do que eu pensava naquela época para o que eu penso depois do final da temporada, né? Mas no geral, o Haaland ficaria em 10º, tanto naquele momento quanto nesse, e ficou na bola de ouro também, um cara que foi uma participação importante demais no Dortmund. Teve uma temporada que foi um pouco picotada por conta de lesões, e isso impactou o desempenho dele, mas ainda assim se manteve relevante, fez uma belíssima participação na Champions, então é justo. Nono, Modric. O Modric na minha lista não ficou no top 10, mas naquela lista passada. Hoje, eu repensando melhor, eu colocaria ele sim. Eu acho que nono seria uma posição muito justa para ele, porque é um cara que teve um nível de relevância extremamente importante na temporada do Real Madrid, campeão de Champions, campeão de La Liga. Talvez a temporada que ele tenha mais jogado bola na carreira dele foi essa, mesmo tendo ganhado o prêmio da Bola de Ouro em 2018. A genialidade, os passes, as achadas, os momentos decisivos do Modric, a bola de trivela sendo marca registrada dele, qualidade, intensidade e tudo isso com 37 anos, absurdo, e no geral acho que ficaria muito bom para ele a 9ª colocação. Seguindo, a gente teve o 8º lugar, Vinícius Júnior, e aí começam os crimes, né? Cara, o Vinícius, ele teve basicamente a melhor temporada da carreira dele, ok? Extremamente importante no contexto de Real Madrid, que passava basicamente por ele e pelo Benzema, e pelo Courtois também. Se o Real foi campeão da Champions, de La Liga, esses três foram peças fundamentais. O Vini, muito grande em participações, em gols, em encontrar o Benzema e fazer o Benzema ter os números que teve. Muito do que o Benzema fez na temporada também teve participação do Vinícius. Gol na final da Champions, e vem a França Futebol e me coloca ele na 8ª colocação. Fora os números, né? O Vini teve 50 jogos, 21 gols e 20 assistências. Cara, é absurdo terem colocado ele apenas na 8ª colocação. E a gente ainda tem que falar basicamente de outro cara que nem no top 10 ficou, que é talvez tão absurdo quanto. Mas vamos seguir na lista dos caras. 7º, Courtois. Eu acho que fica um pouco complicado de analisar isso, porque já tem o prêmio individual dos goleiros, que o Courtois ganhou, mais do que merecido. O melhor goleiro do mundo foi ele. Colocar ele, ranquear ele no top 10 de jogadores é um pouco complexo, porque é uma posição bem distinta, o método de análise é outro. Mas se a gente for partir do pressuposto que não existisse o prêmio de goleiros, ele teria que estar no top 10 entre os jogadores. E eu acho que em 7º daria para encaixar ele, mas claro, não à frente de Vinícius Júnior e tal. A gente teria que remontar a lista com ele entre os jogadores top 10, que não foi o caso do que eu fiz na minha lista individual. 6º, Mbappé. Para mim tá errado. O Mbappé, por mais que ele não tenha tido uma temporada extremamente vitoriosa, o PSG não foi além do sucesso nacional, que já é basicamente quase que uma obrigação do PSG. O Mbappé, ele tem números absurdos. Ele constou na temporada com 45 jogos, 36 gols e 26 assistências. Foi top 3 em participações de gol no mundo, ficando ali com Benzema e com Lewandowski. É uma temporada muito impactante, e se o MNM teve uma única peça que fundamentou, que funcionou, se o MNM teve algo que foi relevante na temporada passada, foi o Mbappé. Ele conseguiu levar o time conseguiu os pontos importantes da temporada. Os pontos altos do PSG passavam basicamente pelo Mbappé. A temporada que ele fez só não foi melhor porque fica ali nas oitavas contra o Real, na qual no jogo da ida e no jogo da volta, quem faz o gol do PSG é o Mbappé. Então, basicamente ele foi o ponto principal, a chave do time. Não está sendo nessa temporada, mas lembrando o prêmio da temporada passada. E para mim ele ter ficado em 6º é pouco. Eu colocaria ele bem acima, é muito forte, porque já está bem no topo da lista. Mas eu colocaria o Mbappé em 3º na minha lista. No final eu vou passar ela detalhadamente assim, só as posições por posições para ficar claro para vocês. 5º, Salah.
Justo, o Salah é top 5 sim, na minha visão. Eu acho que ele teve uma temporada relevante, ele chegou à final da Champions, ele foi o artilheiro do Liverpool, ele teve seus momentos importantes na temporada. Falou demais na final e acabou perdendo. O Liverpool chegou ao final da temporada disputando os 4 títulos e tendo chance nos 4. Ganhou 2, salvo engano, perdendo a Premier e perdendo a Champions, os mais importantes. E acho que isso, inclusive, quando eu fiz o vídeo lá atrás, 5 meses atrás, o Liverpool ainda iria disputar e eu coloquei o Salah como o segundo melhor do mundo. Errei. Ele cairia um pouco depois. Hoje eu colocaria ele na 5ª colocação e acho que tá bom por aí. Quarto foi o Leva na lista da France Football. Para mim, pouco. Para mim, o Leva foi top 3. Um cara que teve mais. O único que conseguiu fazer mais de um gol por partida. Os números do Leva são 46 jogos, 50 gols e 7 assistências. Extremamente relevante no Bayern. Artilheiro, como sempre, artilheiro da Bundesliga. E no geral, acho que faria sentido o Lewandowski estar no top 3 com esses números, com esse nível de relevância. E sim, uma temporada de um nível muito alto, né? Porque, cara, foi o único que conseguiu manter uma média de um gol por partida e teve essa importância no título do Bayern, como ele costumava ter, mas isso não significa que isso seja fácil ou que não deva ser considerado. Terceiro, foi o Kevin De Bruyne. E eu acho que pro Kevin De Bruyne tá demais. Eu acho que, inclusive, ele passou... Esse nível de temporada que ele tá tendo hoje com o Haaland é bem melhor do que a gente tirar um recorte, talvez, do que tenha sido o melhor De Bruyne na temporada passada. Foi importante pro City chegar à semifinal de Champions, foi campeão de Premier também, mas números assim que eu acho que ele vai passar nessa temporada, inclusive, e que teve gente que jogou mais, não é nem dizer que o nível dele foi muito abaixo, mas teve gente que merecia estar à frente dele nessa premiação, como o próprio Vinícius Júnior, como o próprio Lewandowski, até talvez com o próprio Salah. Segundo, Mané, eu acho que também é um dos grandes pontos negativos da premiação. Vini Júnior em 8º, Mané em 2º. Esses são os 2 pontos chaves dessa premiação. E, assim, cara, por mais que o Mané tenha assistido uma temporada legal, ela não foi nem de longe a melhor temporada da carreira do Mané. Ele passa por um Liverpool que, obviamente, tinha a importância dele naquele ataque. A gente está vendo como o Liverpool está sentindo a falta dele hoje. Um Liverpool que é campeão de 2 títulos, mas não chega a ser campeão da Premier nem da Champions. Teve o troféu da Copa Africana de Nações, que é relevante sim, mas, cara, talvez ele não tenha jogado mais do que o Salah, sabe? E ele acabou ficando em 2º lugar. Eu acho que foi meio que um voto cult. E ele merecia, obviamente, top 10, mas 2º lugar é muito mais do que realmente fez o Mané para a temporada passada. Primeiro, Benzema, inquestionável, números absurdos, atuações, decisivo, uma temporada assim magnífica, a melhor da carreira dele disparado. É difícil até de explicar o que ele fez no mata-mata, justíssimo. Acho que os pontos que a gente tem que citar mais como negativos é o Vini em 8º, para mim ele ficaria, não me assustaria se ele ficasse em 3º. Eu colocaria ele em 4º, mas teve muita gente falando que ele merecia top 3 e não seria nenhum absurdo, é muito mais prejudicial colocar ele em 8º. Mané em 2º é bem mais do que ele merecia. Para mim o Mané ficaria na 7ª colocação, e eu acho que estaria suficiente para ele. Nkunku em 25º, é um ponto que a gente tem que falar, acho que dos 3 principais. Cara, o Nkunku teve 51 jogos, 34 gols e 20 assistências, é absurdo. Ele só ficou em número de participações atrás de Benzema, Mbappé e Lewandowski. A temporada dele é sensacional. Ele, no final da fase de grupos da Champions, salvo engano, ele era o artilheiro. A temporada da Champions dele é sensacional. Na Bundesliga ele tem um nível de relevância extremamente importante. Jogando no Leipzig, conseguindo esses números num time que não é o principal nem de longe da liga dele, e também na Champions não é nem de longe entre os favoritos. E ainda assim ele teve esse nível de importância. É um crime praticamente o Nkunku ter ficado fora do top 10 e mais ainda ficar em 25º. A minha lista teria em 10º Haaland, em 9º Modric, 8º Nkunku, 7º Mané, 6º De Bruyne, 5º Salah, 4º Vinícius Júnior, 3º Mbappé, 2º Lewandowski e 1º Benzema. No geral, o maior dos crimes não foi cometido, mas a lista tem esses 3 pontos como extremamente negativos e talvez vocês possam até ter discordado demais, então quero saber a opinião de vocês. Comentem o que vocês acharam, o que vocês mudariam. Tem outras premiações que também foram bastante questionáveis durante o evento. Talvez eu faça vídeo aí deles, talvez não, vou pensar o que vai ser possível. Valeu por assistir, muito obrigado. Comenta, compartilha e se inscreve se você está chegando agora. Valeu, tchau!